A cidade mineira de Sete Lagoas tem sido atingida por diversos tremores de terra nos últimos 4 meses. A Universidade de Brasília vai passar a investigar mais de perto esses tremores. A população tem ficado tão assustada com isso que a prefeitura até distribuiu cartilhas de orientação. Mas quais seriam as possíveis causas para o que está acontecendo ali em Sete Lagoas? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Bora lá então? Pessoal, Sete Lagoas é um município de Minas Gerais. Ele fica bem pertinho aqui de Belo Horizonte. E nos últimos 4 meses, pelo menos 18 tremores atingiram a região. Tremores de pequena magnitude, como a gente pode verificar aqui no site da Rede Sismográfica Brasileira. O último registrado pela rede foi no dia 29 de julho de 2022. Foi um tremor de magnitude 2.9, tá? E a gente pode observar que, voltando aqui no tempo, a gente tem outras ocorrências também, como no dia 25, aqui um outro no dia 27, novamente no dia 27, enfim, nos últimos 4 meses foram pelo menos 18. Isso acabou deixando parte da população preocupada, né? O que poderia estar acontecendo ali? Esses tremores poderiam ficar mais fortes ou não? Algumas pessoas, aliás, várias pessoas sentiram esses tremores, inclusive algumas câmeras de segurança conseguiram filmar brevemente as coisas balançando. Então, todos esses tremores de Sete Lagoas são considerados de baixa magnitude. Alguns deles são sentidos pela população, que sentem ali efeitos mínimos, né? Sentem alguns objetos balançando, a casa tremendo bem de levinho, bem levemente. Um efeito parecido como se fosse um caminhão bem pesado passando na rua, ou então, para quem mora perto de uma linha férrea, um trem bem carregado também passando perto ali da sua casa, acaba tremendo tudo. Então realmente são tremores que são sentidos, porém não oferecem riscos à população, né? As casas elas não têm perigo de cair com tremores dessa magnitude. Só que, obviamente, é um tipo de fenômeno que acaba assustando as pessoas e, por isso, a prefeitura acabou distribuindo cartilhas, orientando a população, explicando o que tem acontecido e chamou uma equipe de pesquisadores da Universidade de Brasília, para investigar melhor o que está acontecendo ali. Eles instalaram 7 equipamentos de monitoramento aqui na região para tentar identificar a real causa ou o ponto de origem desses tremores. E eles estão atualmente fazendo esse tipo de acompanhamento. Agora, a pergunta é, o que poderia estar causando esses tremores aqui na região de Sete Lagoas, né? Inclusive, olhando essas imagens, a gente consegue entender o porquê do nome Sete Lagoas. Bom, gente, existem algumas explicações possíveis. Vale destacar, e quem me acompanha aqui no canal há algum tempo, inclusive se você não me acompanha, convido você a me acompanhar, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que o Brasil não é isento de terremotos. Nós temos aqui vários tremores que acontecem todos os anos, né? Todos os meses, em todos os meses do ano, nós temos tremores aqui em diversas regiões do território brasileiro. Então essa história de que no Brasil não tem terremoto é mentira, tá? É balela. Bom, e um outro dado interessante é que dos mais de 200 tremores que aconteceram até agora no ano de 2022, vou repetir, dos mais de 200 tremores que aconteceram no Brasil no ano de 2022 até no dia 13 de agosto, cerca de 70 ocorreram no estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um dos estados do Brasil que mais são atingidos por tremores de terra. Uma das explicações para isso é que o estado de Minas Gerais tem diversas falhas geológicas. Sim, o estado de Minas Gerais tem diversas falhas geológicas e a movimentação dessas falhas, o rompimento de rochas dessas falhas, né, a movimentação ali do terreno são responsáveis pela ocorrência desses tremores. Então existem várias falhas geológicas espalhadas aqui pelo estado e quando elas se movimentam,
Quando as rochas ali se rompem, quando o terreno se acomoda, há então a liberação de energia e essa energia se propaga em ondas que ocasionam então esses tremores, tá? Uma explicação parecida a gente pode dar para os tremores da região Nordeste. Então, essa situação ela não é exclusiva de Minas Gerais, ela é uma situação do território brasileiro. Além disso, quando a gente observa a disposição das placas tectônicas e a disposição dos maiores tremores de terra, a gente nota que os maiores tremores de terra ocorrem nas áreas limites de placas tectônicas. No caso da América do Sul, aqui na costa oeste, né, ao longo do Chile, ao longo do Equador, dos países que estão realmente na bordinha da placa sul-americana, no encontro ali com a placa de Nazca. Só que a placa sul-americana, a placa de Nazca, as placas tectônicas, elas não se movimentam apenas na borda, né, nas bordas. A placa toda vai se movimentando. Então é uma estrutura rígida que vai se movimentando, ok? Obviamente, nas bordas, nós temos os movimentos mais significativos que geram os maiores tremores. Só que com o processo da movimentação das placas tectônicas, tensões são acumuladas. E essas tensões, às vezes, se acumulam no interior das placas, né? Na parte central das placas, ou seja, num território como o território brasileiro, que está justamente nessa parte central da placa sul-americana, né? Como a gente pode observar aqui na imagem do Google Earth. O limite da placa sul-americana está aqui e está aqui no meio do Atlântico também. O Brasil, numa região central, existem diversos pontos de tensão aqui e, por vezes, há a liberação dessas tensões. Ok, então esses são os motivos mais comuns, tá? Ligados aqui a aspectos geológicos e tectônicos. Movimentação de falha geológica, acomodação do terreno, liberação de tensões tectônicas, tá? Então aqui a gente está falando de aspectos ligados à geologia e à tectônica de placas. Só que também existem outros fatores que podem ocasionar os tremores. Que outros fatores são esses? Por exemplo, as ações humanas. As ações humanas, elas podem provocar tremores que a gente poderia chamar aqui de artificiais, ou seja, aqueles que não são derivados de eventos do planeta Terra, e sim das ações humanas. Para vocês terem ideia, a região de Sete Lagoas está assentada aqui numa área de rochas carbonáticas. E essas rochas carbonáticas eu já mencionei para vocês lá na minha análise do buraco do Chile. São aquelas rochas que, em contato com uma água mais acidificada, elas são muito suscetíveis ao processo erosivo, à dissolução, formando então túneis, cavernas, galerias. E essa região de Sete Lagoas é uma região de terreno kárstico, ou seja, ricas em rochas desse tipo, que são suscetíveis à erosão e são suscetíveis a esse processo de dissolução, formando então cavernas. Tanto é que existem ali nessa região diversas cavernas, né, que surgiram justamente por causa dessa formação geológica ali da área. Então, você tem um ponto aqui, você tem um relevo kárstico propício à formação de cavernas. Então, quando você tem a dissolução de rochas e formação de cavernas, pode ser que aconteça o desmoronamento de alguma dessas cavidades. E quando acontece um desses desmoronamentos, acontece então um tremor de terra, tá? Nem sempre esse desmoronamento chega até a superfície e forma uma dolina, que eu já expliquei lá no vídeo do buraco do Chile, né? Às vezes essa caverna está muito profunda e o desmoronamento acontece realmente lá no subsolo e não atinge a superfície, não cria aquele buraco na superfície. Então muitas vezes não se tem ali o local de onde aconteceu esse desmoronamento certinho, porque você não vê da superfície, mas ele aconteceu lá no subsolo. Isso gera o tremor, né? Isso pode gerar um tremor. E tem outro detalhe,
Sete Lagoas era um município que retirava a maior parte da sua água para abastecimento do subterrâneo, água subterrânea. Muitos municípios do Brasil retiram as suas águas de rios. O município que eu moro, Volta Redonda, utiliza a água do Rio Paraíba do Sul. A prefeitura aqui não extrai água subterrânea para fazer o abastecimento doméstico, né? As indústrias também não utilizam água subterrânea. A agropecuária não utiliza água subterrânea, aqui onde eu moro. Lá em Sete Lagoas, não. Por muito tempo se utilizou bastante a água dos aquíferos freáticos, artesianos, que existem na região. Inclusive, existem muitos poços tubulares instalados ali. Esses poços tubulares são aqueles registrados oficialmente, fora aqueles que são abertos e não são registrados. Então, a quantidade de poços tubulares ali, registrados e não registrados, é muito grande, além da própria extração de água de forma oficial, né, justamente para abastecer a população de Sete Lagoas. Então, isso foi um fato até 2015. Até 2015, toda a água usada em Sete Lagoas era retirada do subsolo. Isso acabou promovendo um esvaziamento, né, dessa água subterrânea. Então esses aquíferos, essas cavernas, essas galerias que antes tinham água, agora passaram a não ter, porque a gente retirou bastante água de lá. Então é o mesmo princípio ali de uma possível explicação para o surgimento do buraco lá no Chile. Você tinha a formação de uma caverna que estava ocupada por água. Uma vez que você retirou a água, ela perde a sua sustentação. Então o terreno cede, provocando então os tremores. Ah, professor, mas essa água que é retirada, ela não volta quando chove, né? E por infiltração essa água não volta? Sim, volta. Porém, pessoal, deem uma olhada aqui no tamanho da cidade de Sete Lagoas. Essa área urbanizada, construída aqui, é uma área também impermeabilizada. O que isso quer dizer? Que nós temos aqui áreas asfaltadas. Olha só, tudo isso aqui é asfalto, é concreto, são casas construídas, prédios, né? Enfim, toda essa área urbana está impermeabilizada. Então a água que cai aqui, por exemplo, nesse meio, ela não infiltra mais, tá? Ela vai escoar, né, para algum rio da região ou então para uma dessas lagoas, ok? Então existe um problema ali na questão do retorno das águas para o subterrâneo. Então, em pontos onde havia a recarga de um aquífero, não há mais essa recarga, porque o terreno foi impermeabilizado. Aí alguns podem falar, professor, mas se tem uma lagoa aqui, se a água cai aqui, então ela volta a partir desse ponto para o subterrâneo. Não é tão simples assim, gente. Existem aquíferos que têm pontos de recarga específico. Às vezes é um aquífero confinado em que o ponto de recarga é em um local muito específico, porque existem rochas impermeáveis que cercam as rochas permeáveis de onde a água estava sendo retirada. Então, às vezes, esse ponto de recarga poderia estar numa área que foi construída. Então, a recarga acaba não acontecendo, vamos imaginar que fosse numa região como essa. Então aqui você não tem nenhum ponto onde a água ela vai escoar, vai percolar para o solo de maneira tão intensiva. Então, se esse era o único ponto de recarga de um aquífero confinado, e agora você impermeabilizou o solo, a água não consegue acessar esse ponto de recarga, então o aquífero não vai ser recarregado. Ele vai ficar sem água, e sem água podem existir galerias e túneis que vão ficar vazios e o terreno acaba colapsando, cedendo, provocando então os tremores. Então, essa exploração da água para o abastecimento doméstico, também para o uso agropecuário e o uso industrial, porque tanto a agropecuária quanto as indústrias da região também utilizam essa água subterrânea para os seus respectivos usos, né? Poderiam ali ter parte da culpa desses tremores, ok?
os cientistas estão lá justamente monitorando a situação para verificar realmente a causa desses pequenos tremores de terra. Então, desde a sua fundação, né, há 141 anos, a gente tem essa expansão urbana, a impermeabilização do solo de um terreno kárstico que já tem a propensão geológica a formar galerias, o esvaziamento dessa água subterrânea e também a gente acrescenta um outro fator. A própria construção urbana já exerce um peso maior sobre o terreno. Então, você construindo prédios, né, casas, principalmente prédios, né, que são maiores, sobre o terreno, você vai exercer ali uma força sobre o terreno. E às vezes você tem uma galeria não tão profunda assim, né, uma caverna não tão profunda, e aquela construção que está ali exercendo essa força sobre o terreno acaba sendo o fator que faltava para acontecer um colapso lá no subsolo, provocando então os tremores. Sobre os poços tubulares que eu mencionei para vocês, tem uma informação aqui, ó, que oficialmente registrados existem 223 poços tubulares ativos na cidade. Então tem muito poço extraindo água aqui dos terrenos de Sete Lagoas. Isso os oficiais, fora os clandestinos. Então isso aqui você pode multiplicar, sei lá, por 3, porque para a pessoa fazer e notificar o poço tubular é mais complicado. Geralmente a pessoa faz e não notifica, né? Então deixa lá na moita. Então tem muita água sendo extraída do subterrâneo ainda, mesmo que hoje já se utilize água de outras fontes, águas superficiais para o abastecimento. Então, pessoal, resumindo, esses tremores em Sete Lagoas podem ter uma explicação natural, uma explicação ali de fundo geológico, né? Movimentação de falhas geológicas, acomodação do terreno, liberação de tensões tectônicas, ou então pode ter uma origem antrópica, a superexploração de água subterrânea ao longo das décadas em Sete Lagoas, considerando que a geologia da região é uma geologia de terreno kárstico, rochas carbonáticas que são facilmente dissolvidas por água, pode ter levado ao aparecimento de galerias que, uma vez sem água, podem ter colapsado, gerando então esses tremores. A própria impermeabilização do solo e a verticalização urbana, a construção de prédios, pode oferecer um fator extra à intensificação desses eventos, levando então aos tremores de Sete Lagoas. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse material, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os colegas. E se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, boa semana e até mais. Tchau, tchau.